é mais eficiente, na sua opinião? Uma copy, um script mais curto ou um script mais longo? Copy curto ou copy longa? E depende do problema que você quer resolver. Alguns problemas, por exemplo, a copy da fórmula de lançamento é uma copy extremamente longa. Porque quando eu parto do princípio, a pessoa que entra na copy da fórmula de lançamento, ela não tem noção do que é um lançamento. Ela não tem noção do que é o mundo digital. Eu tenho que explicar tudo isso para ela. E isso demora tempo. Então, o vídeo de vendas da fórmula, ele demora 2 horas. Contudo, nosso primeiro vídeo de vendas, eu não sei se você lembra, Hugo, era sobre leilão de imóveis. E eu vou te falar, ele demorava 8 minutos. E eu não sei o que é mais eficiente. Para leilão de imóveis, 8 minutos é o suficiente. Porque eu não tenho que explicar o que é um imóvel para alguém. A gente já nasce sabendo. O lançamento, as pessoas têm trocentas ideias do que aquilo pode ser. Né? Eu tenho que explicar muitos conceitos novos. O mundo digital, infelizmente ou felizmente, não sei ao certo, é muito novo, é muito novo para todo mundo. Então demora, eu tenho que começar explicando. Olha só, a gente começa a explicar copy. Meu Deus, a palavra que a gente aprende que é copy na escola não tem. Enquanto eu explico essa uma palavra, tem uma outra palavra que é avatar. E aí a gente vai entrar em lead, vai entrar em CTA, vai entrar em CPL. Não é que é complicado, mas assim, é um termo. Agora, eu vou explicar para você o que é um lance. Leilão, lance. Eu entendo o que é um lance. Eu entendo. Então, assim, tinha menos para explicar. Né? Então, por exemplo, as copies do Mário Vergara, do inglês, né, do Mário Vergara, ele não precisa explicar o que é um curso de inglês. Ele não precisa explicar nem o que é ser fluente em inglês. Não Todo mundo necessariamente. sabe o que é, né? Todo mundo sabe, quiçá já fez um curso, quiçá já teve a experiência. Não, um cara que entra no lançamento da fórmula de lançamento, da semana 6 e 7 na massa, nunca viu um. Na verdade, nunca fez um lançamento. São raros aqueles que fizeram. Então, eu demando mais tempo. Então, eu preciso. Então, a copy do fórmula, do lançamento, da fórmula de lançamento, ela não é longa porque eu acho que logo copy longa converte mais. Ela é longa porque ela precisa ser longa para cumprir todas as etapas da própria fórmula de lançamento. A mesma copy escrevida por mim, por você, no caso, do Pro Leilões, era uma copy curta. Os CPLs tinham, né, os conteúdos de pré-lançamento, estou falando CPL agora, né? Vou nem entrar nisso. Os vídeos, a comunicação tinha 8 minutos e era o suficiente. E foi uma das melhores copies que eu já escrevi na minha vida. Eu ainda acho que foi uma das copies perfeitas. Então não precisa. Então eu não faço uma copy longa porque eu acho que longo converte. Eu não faço uma copy curta porque eu acho que curto converte. Eu sigo a forma e falo o que tem que ser falado, nem mais nem menos. E alguns casos eu preciso de mais tempo para explicar uma parada porque não é novo. Existem livros longos e chatos, existem livros curtos e chatíssimos. E que a pessoa... Existem livros longos fantásticos que as pessoas queriam que fossem mais longos. Existem séries de TV que são longas e a gente queria que tivesse mais episódio, né? Não sei, clássicos aí, Breaking Bad, 5 temporadas. Se você for ver a Breaking Bad, foi maratonar Breaking Bad, são 5 temporadas, são horas e horas. E ao final da 5ª temporada, a maioria das pessoas que mais raízes vão querer uma outra temporada. É por isso que ela tem 5. Se não tivesse todo mundo morrido, ou quase todo mundo morrido, e aí depois, olha que louco, depois da 5ª temporada o cara fez um filme com um dos personagens. É um exemplo. E cara, quantas vezes a gente já não viu alguém falando com a gente por 5 minutos e a gente achando isso chato? Então, o tempo não é o marcador da chatice, apesar de que as pessoas acham que é. Então não é. Não necessariamente é. Ele só amplifica. Se tiver chato, ele só amplifica. Dito tudo isso, um dos grandes indicativos que vai tornar a sua copy chata, né, que tende a ser um indicativo, aí uma dica para você, uma dica prática, é a repetição. Se você continuar, quando você repete alguma coisa que já foi falado, já foi entendido, você repete, isso tende a tornar chato. Então, se você precisar repetir alguma coisa, avisa para sua audiência que você está repetindo e por que você está repetindo. Porque eles vão, se você repetir para eles, ficar repetindo, fingindo, né, ignorando o fato que eles já não ouviram essa palavra, vai ficar chato. Eu não sei se você sabe, você tem alguns amigos que contam sempre a mesma história para você? E eles esquecem que contou? Às vezes eu sou esse amigo, cara.
Às vezes é isso aqui. Então, uma história repetida, se o cara não tá contando, sabendo que você que é repetido, ó, tô contando uma história repetida, mas tem uma razão, sei lá. Mas se ele simplesmente ignora o fato e conta uma história repetida, é um dos sinais de chatice. Outra coisa que tende a tornar a coisa chata, que é uma outra coisa, que é chato. É. Monotom. Monotom. O que significa monotom? Se a história é contada em vídeo, e se a pessoa sempre fala no mesmo tom, e ela vai falando nesse mesmo tom, e ela vai ficar falando bababá, bababá, bababá. Imagina a música, tá? E aí eu faço assim, assim, assado. É um tom até baixo, mas ele é monotônico. Eu vou te dar um exemplo de pessoas que falam muito baixinho. Eles vão falando baixinho. E sempre esse tom muito baixinho. E vai acontecendo. Também é um monotom. Eu estava no médio, ele foi para o baixo. E tem gente que fala no monotom mais alto. E, gente, vocês vão fazer esse monotom mais alto. Isso também tende a ser chato. Porque o cérebro se acostuma com aquele tom e se distrai. Um bom interlocutor é o cara que fala alto pra caramba. E às vezes fala baixo. Ele brinca com o seu tom. Então, se um dia você estiver fazendo uma live, você quiser ser menos chato, um dos indicativos mais mecânicos que eu posso te dar é tenta não repetir, e agora eu estou repetindo, tento falando que não era para repetir, e agora é uma meta-repetição, ou tenta entender que às vezes você tem que ir lá em cima, explicar para a pessoa, e às vezes não. Porque se você manter a energia só lá em cima, ou só lá embaixo, ou só no meio, você vai entrar numa classificação física de um monotônico. E o monotônico tende a ser chato. Imagina um professor seu. A maioria deles, o ideal é que ele tinha sempre um monotônico, você vai dormindo. Então, eu não sei ao certo, o cérebro está acostumado. Toda vez que você reseta o tom, e eu acho que você tem que tentar não ser artificial, não tem que ter uma razão, mas quando você reseta o tom, o cérebro parece que, opa, tem alguma coisa. E às vezes não é só gritar. Uma das maneiras de maior chamar a atenção das pessoas é falar baixo. Fala baixo. Porque aquilo que a gente fala baixo tende a ser um segredo, um cochicho, que a gente não quer que mais pessoas saibam. Então a gente tende a prestar atenção. Enfim, então tá aí duas dicas. E o final das contas, fora esse wrapping, né, esse empacotamento, que é o chantilly do bolo, é a mensagem. A mensagem é relevante. Ela está ajudando as pessoas. Ela está ajudando, por exemplo, se essa mensagem que eu estou falando aqui não ajudar as pessoas a irem a mais do 6 em 7, vai ficar chato. E eu tenho pessoas que são monotônicos, que são repetitivos e a gente escuta. Né? De tão boa que tipo, você releva isso. De tão bom, né? que é o conteúdo dele. Uhum. Né?